Tudo bem? Que bom estar com vocês mais uma vez aqui para o podcast da Filial Brasília. Estamos hoje com uma pessoa que nos inspirou a Filial a criar um podcast. Eu fui no podcast dela e saindo de lá eu falei com o Carlos, por que não criarmos um podcast? Então ela também faz parte desse podcast, né? Obrigado, não vou falar o nome para criar surpresa, que é o Carlos que vai te apresentar. E mais uma vez lembrando a vocês, né? O podcast da Filial Brasília, da FTD Educação, tem essa intenção de discutir educação, de discutir pedagogia, arte, cultura, tudo que permeia o universo escolar e a nossa cidade. Vou me apresentar, eu sou Enéas Bastos, gerente da Filial, e mais uma vez é um prazer tê-los aqui conosco. Vou passar para o consultor comercial Carlos para fazer sua apresentação e revelar quem é a nossa convidada, Carlos. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos, sou consultor comercial da FTD Educação e hoje a gente tem o prazer de receber a Priscila da Mata. Opa, olha aí, hein? Ela é pedagoga, gestora escolar, mãe de 2 filhos, diretora há mais de 20 anos, mantenedora de escolas há mais de 18 anos e hoje ela veio apresentar um pouco, mostrar para a gente bater um papo aqui sobre a mais nova escola dela, que é o CEPEMA, Centro de Educação Priscila da Mata. Olha, educacional. Acho que eles estão nervosos. Gente, olha, eu já assisti o podcast de vocês. Vocês estavam mais tranquilos. Tava. Porque hoje tem uma pessoa tão especial, né, Carlos, hein? Já que começou, né? Não, pode ficar tranquilo, eu sou de boa. Vamos lá. Priscila, então a nossa intenção é porque a sua escola tem uma proposta diferente. Hoje Brasília está aí com quase passando 3 milhões de habitantes, né? Muito cimento, muito asfalto, e você teve esse sonho de uma escola integrada com a natureza. E é isso que a gente queria que você contasse da sua história de vida, por que você está nesse meio educacional, né? E por que você teve esse sonho de criar uma escola no meio do mato. Priscila da Mata no meio do mato, né? Por que essa? E com a sua família, com seu pai e sua mãe, né? Então, na realidade, eu com 5 anos já queria ser diretora de escola, né? Todo mundo fala, mas com 5 anos, você não queria ser professora, não, eu queria ser diretora de escola. Eu comecei a levar meu irmão na escola, com essa idade, né? Assim, meu irmão começou a estudar com 10 anos, eu comecei a levar o Davi na escola com a minha mãe. E aí eu via a escola do Davi e falava assim, gente, é tão bacana a escola, esse ambiente escolar, mas eu não conseguia olhar para o ambiente escolar. Eu, como uma boa geminiana, comunicativa, que gosta de liberdade, eu não conseguia me ver dentro de uma sala de aula presa. Mas eu achava interessante a dinâmica de uma escola. E naquele tamanhozinho eu já ficava olhando e falava assim, gente, é interessante como é que isso tudo funciona, né? E aí eu falava assim, um dia eu vou ter uma escola, e vai ser uma escola parecida com a do meu irmão. E a escola do meu irmão, a gente entrava e tinha sala para um lado, sala para o outro, era um corredor grande com sala para um lado e para o outro. E aí eu me formei com 17 anos, eu tinha terminado o 2º grau, né, e fui para a faculdade. Na minha época, quando você entrava no curso superior, as pessoas queriam fazer direito, queriam fazer medicina, mas passar no vestibular era suava, né? Suava, porque vestibular eram poucas universidades para muita concorrência, né? E aí meu pai, não, você não vai fazer nada na área de educação, porque não dá certo. E aí eu quero que minha filha faça direito, né? Seja delegada, faça alguma coisa assim. Não quero que minha filha seja professora. E aí eu fiz o primeiro vestibular para direito, mas acabou que eu não passei no vestibular para direito e tinha a questão de você tentar a segunda opção. E a minha segunda opção foi para o curso de ciência da educação. E aí já começou a minha trajetória educacional com um curso totalmente que ninguém conhecia. Era uma proposta da professora Eda Machado, que trouxe para Brasília esse curso, e ele funcionou, teve umas 3 turmas que foram formadas. Depois ela acabou extinguindo o curso no Brasil, né?
E esse curso justamente não era para ser professor, era para ser gestor. Então eu aprendi a fazer projetos nesse curso. Eu me recordo que a gente conseguiu trabalhar com projetos educacionais que eram, no futuro, ter educação online para criança. E aí, quando veio a pandemia, eu falei assim, gente, olha, eu já sei fazer isso. Então, não está uma novidade, não. Vamos fazer isso aqui agora, né? Na nossa escola. Tanto que a nossa escola recebeu várias premiações na época por conseguir trabalhar online de uma forma onde conseguia chegar nas famílias. A gente perdeu 5% dos nossos alunos no online por causa da pandemia. Mesmo alunos de 2 anos, a gente conseguiu manter no online. E a gente ia ali criando estratégias para poder deixar as aulas mais lúdicas, mais emocionantes, para que os alunos conseguissem entender a proposta, e aí deu tudo certo. E aí acabou que a gente conseguiu vencer a pandemia e tal. E aí eu me divorciei. E com o divórcio vieram as questões da divisão de bens e tudo. E, enfim, a minha primeira escola teve que parar realizar os atendimentos iniciais dela. E aí veio aquela ideia de que eu sempre quis ter uma escola que fosse diferente. E a primeira escola, por ter sido comprado um edifício já pronto, né, já só foi fazendo puxadinho, nunca ia chegar naquela realidade. Assim, Deus lá na sua infinita bondade, sabedoria, falou assim, essa menina, ela quer ser um pouquinho além de só diretora do SEC, ela quer voar mais um pouquinho. E aí veio a proposta de abrir o CEPEMA, né? O CEPEMA é o Centro Educacional Priscila da Mata. Ele foi aberto inicialmente com esse nome porque as pessoas conheciam. Sempre quando você vai abrir uma franquia numa região onde não se conhece, você abre, o nome, né? Tem que aproveitar o nome. Você tem quantos anos ali na região do Gama, né? 18. 18 anos. Você é nascida no Gama também. Nascida, criada e tudo. Olha aí, tá vendo? Então você é bastante conhecida. Por Sim. isso que você levou esse nome para essa escola também. Na área educacional. Pode chamar de escola rural ou não? Na realidade, hoje o CEPEM é conhecido como Escola Natureza. Apesar de que na área rural ele é conhecido como a primeira escola natureza da região. Olha só, né? E aí, quando a gente abriu o CEPEM, a ideia de colocar a Priscila da Mata era justamente dos pais saberem que ali existia uma escola de uma pessoa que já tinha um reconhecimento know-how na área de educação. Porque eu lembro que uma vez eu fiz um exemplo para a equipe CEPEM, eu falei assim, gente, olha, vamos abrir um McDonald's do lado de trás da lagoa da escola. As pessoas vão nadar, porque McDonald's, se você vê um M de longe, você já sabe que ali tem um McDonald's. Agora abre uma pirosca do João da esquina, não sei o quê, do lado de trás da lagoa. Não conheço, não sei se a qualidade da comida é boa, não sei se funciona direito, não sei se vai me atender. Então qual é o esforço que eu vou fazer para chegar lá? Depois dessa lagoa. O que aconteceu com o Centro Educacional Priscila da Mata. Por que eu vou, tendo uma escola do lado da minha casa, eu vou andar 7 quilômetros, 10 quilômetros para chegar no CEPEMA? Porque lá tem uma gestora que fez a diferença durante 13 anos numa escola e ficou conhecida nessa escola pela diferença que ela fez, e ela vai continuar fazendo a diferença nessa outra escola, e agora com um espaço que pode dar várias possibilidades, né? Aí você quis resgatar esse nome que você já era conhecida na zona urbana para a zona rural, né, Carlos? Sim. E por falar em zona rural, eu te acompanho nas redes sociais, né? A forma que você tem de fazer a campanha de matrícula é bastante interessante, eu nunca vi, né? Então eu queria que você contasse um pouco. Eu já vi você em cima de carroça, já vi você levando os meninos de trator, né? E os meninos, como é que foi isso? Surgiu assim esse marketing na sua vida? Você sabia que tinha isso também, Priscila? Na realidade, a gente só sabe que tem quando a gente precisa. E aquela vaca que você colocou? Não, assim, tudo isso, né? A gente só sabe que a gente tem isso dentro da gente quando a gente precisa de fato. E assim, sabe, uma coisa que eu sempre foi assim, as pessoas sempre gostaram de estar na minha gestão pelo fato da gente sempre fazer o mesmo de forma diferente. Por exemplo, esse final de semana a gente trabalhou uma homenagem para o Dia das Mães. As mães sabem que na Semana das Mães a gente traz sempre uma lembrancinha, todos os dias, para lembrar que aquela semana é especial das mães, mas a forma como a escola traz essa lembrança é diferente. Por exemplo, no Dia das Mães mesmo, eu fui fazer uma viagem para São Paulo, para fazer um curso, e eu estava no voo da Azul, e aí quando eu recebi o café, veio um guardanapo
dando tranquilidade, né, pro passageiro, né? Olha, você vai estar num voo seguro, a tribulação, tá todo mundo aqui por você, não sei o quê. Quando eu vi aquele guardanapo, eu falei assim, por que não dar um guardanapo para as mãezinhas no Dia das Mães, para elas entenderem que elas vão chegar ali, que elas vão se emocionar e que elas podem secar a lágrima em um guardanapo que foi feito especialmente para elas. E isso viralizou de uma forma, a gente viu várias mães postando uma fotinha do guardanapo que foi feito com a logomarca da escola, com a mensagem dizendo segure as emoções, as lágrimas, isso aqui é para secar todas as lágrimas, que hoje o dia vai ser de pura emoção. Aí eu criei essa mensagem, mandei para a Thaís aqui, que trabalha comigo junto nessa parte de eventos, e falei, Thaís, vamos criar alguma coisa nesse sentido. E viralizou de uma forma que eu vi várias mães postando na rede social, umas repostaram a escola, outras não, mas a forma como elas receberam esse mimo, sabe, assim, detalhe que faz a diferença, a tia Priscila sempre pensa no detalhe, a forma, então assim, são coisas que fazem diferença e que a gente tem aquele cuidado, porque a gente faz o nosso processo educacional acontecer de uma forma muito cuidadosa, muito pensando mesmo em cada detalhe, né? Mãe é de detalhe, por exemplo, se a gente pegar um guardanapo e dar para o pai no dia do Dia dos Pais, ele vai achar que vai limpar a boca, vai nem jogar, nem vai perceber que ele tem uma mensagem. A mãe não, a mãe percebeu que tinha uma mensagem. Por exemplo, eu estava falando hoje sobre a questão da decoração. A gente colocou coração no telhado, as mães separaram todos esses detalhes. Agora o pai não, o pai homem é prático, né? Então na praticidade do homem ele não vai ver que ele tem coração, que tem aquilo, que tem aquilo, é uma série de coisas. Ele vai olhar o todo, que é a apresentação, como a escola se configurou para receber ele. A organização, né? Exatamente. Se teve... vou fazer a gente, no ano passado, fez uma natação com os pais. Os pais não tiveram... Era um dia frio, os pais entraram na piscina do mesmo jeito, porque a piscina é aquecida. Vou ver como é que meu filho faz essa natação no dia a dia. Entrou, participou, competiu. Homem é competitivo, então ele gosta de competitividade. Então a gente tenta pensar na pessoa e de como ela vai ser acolhida naquele momento. E aí o CEPEMA, ele veio justamente naquele momento onde estava muito, o celular era o que mais se atendia, né? Você queria ver seu filho tranquilo? Dá aqui esse celular para esse menino. Porque eu quero que dá o celular para essa menina. Então assim, o CEPEMA veio naquele momento onde o celular era a única rede de apoio que a família tinha com segurança de que a criança ia ficar tranquila. E o CEPEMA veio com a ideia de que é possível trazer tranquilidade, trazer paz e trazer experiências para as crianças que não sejam nas telas, né? Isso, Priscila, e você já falando sobre essas experiências, para a gente entender um pouco melhor como é que funciona essa proposta da Escola Natureza, conta para a gente assim, quais são as principais atividades que os alunos fazem ao ar livre, quais são os projetos que a escola desenvolve para que a gente entenda melhor como é que o CEPEMA trouxe essa proposta, esse diferencial. Então, uma coisa que eu tenho muito orgulho de ver quando eu vejo as crianças interagindo com os animais. Eu tenho no CEPEMA hoje do berçário até o 5º ano. Os nossos bebês, eles se adaptam interagindo com as galinhas, interagindo com os animais dentro da escola, que a gente tem uns que ficam fora também, né? E aí, as nossas galinhas, elas gostam dos lugares mais aconchegantes, né? Normais, até porque elas... independente de animais, né? A gente gosta do aconchegante. Então, elas pegam aquele cantinho bem especial. Tem uma roseira lá no CEPEMA. De vez em quando, elas pegam aquele cantinho para botar o ovo. Aí, de vez em quando, chega uma aluna de Priscila, você viu? Tinha um ovo lá na roseira. Outro dia, eu tenho um futebol. Hoje, a gente tem uma parceria com o Juventude de Águas Claras. E eles têm o futebol no CEPEMA e na outra unidade, no SEC, né? E aí eles deixam a bolsa deles lá com os equipamentos que eles usam para aula. Aí outro dia eu tô vendo a galinha em cima da bolsa do professor de futebol. Falei, gente, essa galinha... Aí eu tô vendo ela lá, de repente eu fui ver o que estava acontecendo, já tinha lá uns 2 ovinhos lá na bolsinha. Aí eu mandei uma fotinha pra ele, falei assim, olha, não dá bem, né? O ovo tá caro, pode deixar eu botar tudo, aí tá ótimo. Na hora que eu vou pegar, tá tudo bem. E assim, entender o processo de como a galinha é. E aí teve uma vez que um ovo quebrou e uma criança ficou com um sentimento tão grande. Teve uma mãe que falou assim pra mim, Priscila, depois que os meus filhos entenderam que o ovo sai da galinha de verdade, nunca mais quis saber de comer ovo em casa.
Porque depois a criança está comendo pintinho. Porque elas tiveram a oportunidade de ver o ovo que a galinha bota e os pintinhos saindo daquele ovo, né? Assim, na hora que a gente foi para chocar, a galinha tá chocando, elas conseguiram ver os pintinhos saindo. Então tem criança que já não quis mais comer ovo porque o ovo podia perder aquele pintinho. Aí a gente explica que é um processo natural. Então, assim, que tem o ovo que... os pintinhos, tem o ovo que é comestível, né, e tudo, que não vai ter pintinho dali, mas que eles podem comer sim, que é extremamente saudável. Inclusive a gente tem integral na escola, então a gente tem dia que é omelete, que é omelete com verduras, tem o ovo, então tem criança que não come a carne, então se utiliza do ovo. E são coisas que eles conseguem entender que sim, eu lembro quando a gente lançou o CEPEMA de uma fala do meu irmão. Meu irmão falou assim: eu acho que o meu maior orgulho vai ser quando eu perceber que as crianças verem que o leite não sai da caixinha. E os alunos do CEPEMA, eles sabem que o leite não sai da caixinha, né? Que tem uma vaca, porque eles vão até o nosso curral e vê a questão da retirada do leite da vaca. Então, a gente produz queijo na chácara, né? Então, eles sabem que a partir daquele leite pode se produzir o queijo. E são coisas que às vezes a gente acha, isso é tão pequeno, as crianças já estão acostumadas, elas sabem, não. Tem criança que achava que o leite vinha da caixinha, né? Tem lá que alguma, vamos saber como, mas o leite chegava, estava numa caixinha e aquela caixinha trazia o leite. Hoje ela já tá. A criança do CEPEMA sabe que o leite vem da vaca, a criança do CEPEMA sabe que do ovo sai o pintinho. E mais do que isso, a criança do CEPEMA, ela consegue desenhar um universo a partir de um meio totalmente natureza. Porque na frente do CEPEMA a gente tem uma lagoa, onde tem peixe. E aí eles produzem, tem produção textual. Uma vez eu estava lendo uma produção textual de um aluno do CEPEMA mesmo, eu falei, gente, que interessante, eles conseguiram trazer toda a realidade do desmatamento. A gente trouxe um paradidático, falando de FTD agora. Olha aí, Carlos. A gente trouxe um paradidático que falava sobre a questão do desmatamento e tudo, e aí trabalhou com eles a ideia, né? E eles falaram que não, o aluno do CEPEMA, ele estava preparado para para cuidar da natureza, para que evite o desmatamento, para que evite as dificuldades que a gente hoje tem com a camada de ozônio, né? Então, assim, eles conseguem entender, por exemplo, quando a gente está com excesso de sol, é porque a natureza foi agredida, por isso que a gente está com esse excesso de sol. E quando tem, a gente fala, tá vendo, olha, poderia estar num ambiente melhor, se a gente cuidasse melhor da nossa natureza. Às vezes joga um papelzinho no chão, eita, aluno da escola natureza jogando papel no chão, pode. Então tudo isso são reflexões pequenas e grandes que a gente faz. E eu creio e eu tenho muita confiança de que o aluno que sai do CEPEMA, ele vai fazer a diferença aí nos meios políticos e educacionais e gerais. E Priscila, assim, eu sei que você é uma pessoa que se preocupa muito com a parte emocional também. Você já trabalha com essa parte socioemocional. E assim, como é que a escola identifica assim, que esse trabalho com o aluno na natureza, com aquele ambiente que você tem, auxilia na parte emocional do aluno? Carlos, assim, é nítido quando o CEPEMA é uma escola que iniciou do zero. Então a gente tem alunos que vieram da realidade SEC, né? E a gente tem alunos de diversas escolas do Gama. E vindo pós-pandemia, né? Exatamente. Então, assim, o interessante de pegar um aluno que vem desses diversos setores é que ele está acostumado com um ambiente de escola fechada, né? No Gama, em especial, a gente tem uma escola que é próxima à nossa, que é a Quintal, mas que ela tem uma pedagogia própria, né? Que vai só até o primeiro ano, que é pedagogia de Rodolfo, então é próprio deles mesmo. Mas, assim, que trabalha do jeito que o CEPEMA trabalha, só tem o CEPEMA. Então, assim, quando a gente recebe alunos de outra escola, é que a gente consegue ver nitidamente essa diferença. Porque o aluno que vem de outros ambientes, ele às vezes vem apegado a situações, igual eu falei, a questão do celular, a questão às vezes até hoje em dia a gente tem muitas famílias separadas, né? Pai para um lado, mãe para o outro, e isso mexe com o emocional da criança também. A criança às vezes está aqui vidrada nessa tela, então ela está criando um mundo completamente diferente. A criança do CEPEMA, automaticamente naquele espaço, ela já consegue entender que esse mundo aqui não precisa você estar no celular para você entender. E algo que me preocupa muito é que hoje o ChatGPT ele trouxe
várias coisas positivas, né? A gente consegue ver a realidade aumentada, ver 3D, uma série de coisas interessantes. Um dia eu fiz um curso sobre IA, eu fiquei encantada. Mas também a gente coloca e fala assim, chat, cria um texto de redação sobre isso, isso e isso. A criatividade vai, não é? E como é que vão ficar os nossos alunos que eles podem criar um texto pelo chat GPT? Então, assim, dentro de uma escola onde estimula a criação de texto a partir da visão do aluno sobre o meio natural, vai de controvérsia e, ao mesmo tempo, traz uma realidade completamente positiva para continuar trabalhando, instigando o aluno a estudar, a ser criativo, a não pensar assim, no chat GPT cria, por que eu vou criar um texto, né? Por que eu vou estudar para fazer determinada prova se eu posso pedir para o chat GPT me dar isso aqui? Entendeu? Então, assim, não só vai trabalhar as emoções, porque o aluno também que às vezes chega, eu tenho muitos alunos que às vezes vêm de outras escolas, às vezes, com várias dificuldades de aprendizagem, e aí a gente também tem um olhar muito individualizado. E esse olhar individualizado, a gente consegue olhar para aquele aluno e perceber que ele está inserido, a idade dele é de 2º ano, por exemplo, mas ele está ali com um déficit, às vezes até de jardim 2, né? E a gente tentar trabalhar isso aí para trabalhar a emoção dele, porque a criança que ela é vista, ela se sente assim, independente da dificuldade dela, ela sente, nesse espaço eu faço parte. Ô Priscila, pegando só, Carlos, um gancho nessa sua fala, e você tem bastante alunos laudados, porque num espaço com animais, com natureza, né, é um espaço propício para desenvolver, né, esses alunos com laudo, né? Você tem um trabalho diferente? Como é que você faz com esses alunos? Então, a gente não só tem muitos alunos laudados, como a gente, com essa questão da gente tem que ter sido reconhecido pelo olhar individualizado da gestão Priscila da Mata, a gente acaba que tem um atendimento muito peculiar. E acaba que as famílias procuram também, porque elas percebem que realmente existe um cuidado com aquela criança e com aquele laudo específico, né? Que o filho não é só mais um, ele faz parte do ambiente, né? Eu tenho um aluno hoje, por exemplo, que ele está inserido na série do 4º ano, mas a idade mental dele é de bebê mesmo, mas a gente faz desenvolvimento mais de estimulação precoce com ele, e ele se sente fazendo parte porque ele está com ele desde maternal. Então ele foi caminhando com os alunos, ele se reconhece dentro daquele espaço. Era um aluno que não queria falar, ano passado ele falou mamãe. Então assim, são pequenas vitórias que a gente alcança resultados simples, né? E trazendo um pouco dessa fala, né, mas não só os alunos laudados, os alunos que também não são. Como é que a escola enxerga, assim, quais os benefícios que o trabalho externo, fora de sala de aula, traz para dentro de sala de aula mesmo? Quando o aluno vai trabalhar ali com o português, com a matemática, com as ciências, como é que vocês conseguem identificar o benefício que aquele espaço todo que você tem traz para dentro de sala de aula? Eu vou te dar um exemplo de dentro da minha casa, Carlos. O meu filho, ele já passou até por processo de superdotação. Eu só mantive ele na série exata porque eu creio que assim, o Lucas é muito imaturo para subir de série. Então assim, já teve várias situações onde as pessoas, bem que o Lucas ele só tira 10, o conteúdo tá ficando, não está sendo tão proveitoso para ele. Só que assim, eu conheço meu filho, ele é extremamente imaturo. É um bebê, né, para algumas coisas. Então assim, ontem a gente estava em casa e a gente mora lá também no espaço, né? E aí eu falei pra ele, se vocês passarem, Helena, você tá sendo uma péssima mãe, porque hoje é dia das mães, seu cachorro passou o dia lá, não, tira aquele cachorro, vai cuidar dele, vai brincar com ele, vai deixar esse cachorro livre, vai aproveitar seu filho hoje, minha filha. Aí, dando uma estimulada nela lá, né? E ele fez cocô lá no terreiro e tudo, aí ele olhou pra mim, eu falei assim, e vocês vão limpar o cocô do cachorro? Não? As vacas fazem cocô aqui, por que o cachorro não pode fazer? Aí dali a pouco ele pisou no o cocô do cachorro dele. Pois é, mas é igual os cocô da vaca, meu filho, é assim que funciona. E uma coisa que eu percebi no Lucas é que quando a gente passou a morar lá, o Lucas era uma criança que, por exemplo, se antigamente ele pisasse no cocô do cachorro, ele passava uma semana sem nem sair lá de fora. A primeira vez que eu vi o Lucas em cima de uma árvore, eu falei, gente, eu chorei de emoção. Quando eu vi a foto dele que as vezes mandaram, eu falei, gente, eu nunca imaginei ver o Lucas em cima da árvore. Ele tem quantos anos, Priscila? O Lucas tem 10. 10. A gente foi pra lá e ele tava com... O Lucas tava com 7 anos. Você mora lá? Moro lá atualmente. O seu pai também?
Meu pai mora lá, meu irmão mora lá. São 3 casas, né? 3 famílias diferentes. Nós tivemos o prazer, né, o Carlos, de conhecer o pai, o irmão, né, da Priscila, né? Então é uma escola que trabalha um ambiente familiar, né? Totalmente. Ali realmente... E aí, se você pegar antes do SEC, de ter a questão do fechamento do SEC e tudo, se você pegar o último vídeo do SEC de propaganda, era o Lucas atrás de mim. Ele estava no 1º ano nessa época, hoje ele está no 5º, né? Ele, mãe, renova minha matrícula, que eu amo essa escola, eu vou ficar aqui até o 5º ano. E aí, né, E foi muito natural, as meninas viram ele lá no meu pé pedindo, acabaram filmando e a gente transformou aquilo num vídeo de propaganda de fato, mas aquela cena aconteceu de fato. E aí, no 1º ano do CPEMA, ele tava numa tristeza, né? Porque sentindo falta da escola anterior e tudo. Eu falava assim, meu filho, se você tivesse como escolher hoje entre o SEC e o CPEMA, não, era o SEC. Era o SEC era a escola da minha vida, não sei o quê. Aí passou o ano todo no CPEMA, vivenciando tudo isso, né? Sim. Eu lembro um dia que ele subiu num morrinho assim e falou assim, nossa, daqui dá pra ver tudo, né, mãe? Então, assim, criou várias coisas, né? E aí agora ele tá no 5º ano. Lá no CPEMA, e no SEC vocês estão no 9º ano. Aí, mãe, posso te pedir uma coisa? Pode, Lucas. Você promete que vai pensar, pelo menos? Ô, Lucas, mas vocês estão no CPEMA, como é que eu vou sair do CPEMA? Eu falei, meu filho, o SEC não era a escola da sua vida, agora você vai voltar. Não, mãe, mas é porque o CPEMA ele é muito diferente, eu aprendo tantas coisas aqui que eu me sinto bem. E assim, mesmo sendo uma escola natureza, onde a gente estimula em várias situações, o Lucas ele desenvolveu a fala de uma forma. Semana passada ele foi o entrevistador do meu podcast. E ele foi a sensação do podcast. Ele me entrevistou, ele entrevistou a minha filha, ele entrevistou a minha outra colega de trabalho que faz, né, entrevista comigo. Todo mundo que assistiu o podcast falou a mesma coisa. Gente, o Lucas ele é encantador. Então ele desenvolveu melhor a fala. Por ele ter que desenvolver mais, por ele não ter tanto contato com o eletrônico, então ele precisa desenvolver melhor a fala, a questão da coordenação motora. O Lucas não sabia nem pular direito matemática. Hoje ele pula perfeitamente, ele consegue estar num ambiente natural e se sair bem naquele ambiente natural, coisa que ele não conseguiria. Olha só, hein? Então o processo de aprendizagem também facilita muito, né, Priscila? Vocês usam exemplos da natureza, como é que vocês trazem para a sala de aula esse repertório de estar na natureza, de estar com os animais? Professor de matemática, como é que vocês fazem isso? A gente, na casa do meu irmão, tem várias frutas raras, como caqui, assim, raro para você ver ali, você vai ali, acha que o caqui, o pé mesmo. Olha só. Lá tem caqui, tem cajamanga, tem pitanga. Então são frutas que você não tem hábito com ela todos os dias. E às vezes a professora vai introduzir a letra P, por exemplo, ela vai lá no pé de pitanga do Davi, no pé de caqui. Uma coisa que elas fizeram que eu achei muito bacana, eu sempre estou cobrando delas de voltar. A gente levou os alunos para introduzir a letra F de formiga. Aí levou para eles verem como é que as formigas se organizavam para fazer a casinha, que lá a gente tem vários territórios de formiga. E não só trabalhou a F de formiga, mas trabalhou também como é que as formigas conseguem se organizar para poderem fazer as suas casas, né? Eles tiveram a oportunidade de observar tudo isso. E assim, dentro de uma aula de português, a gente trabalhou geografia, moradia, a gente trabalhou história, porque a história das formigas, a gente trabalhou ciências, tudo. Numa única aula que era para trabalhar a introdução da letra F. Então, é uma escola que trabalha dentro de sala de aula, mas você aproveita bem esse espaço, né, na natureza. Eu sempre falo que é uma escola que trabalha dentro e fora da sala de aula, né? Às vezes o simples fato da professora do maternal sair da sala para fazer uma rodinha de convivência embaixo de uma árvore já é o sair de sala, né? O Carlos conhece, o Carlos Eu falo, com a gente conversando aqui, eu até lembrei, teve uma vez que eu estava numa das visitas na escola, um relato de um pai. O pai, ele estava assim, o filho dele era educação infantil, 3, 4 anos, eu não me lembro agora. Mas a felicidade que o pai tinha quando o filho chegava sujo em casa, com terra, com tudo, porque o menino mora em apartamento e tudo, então o momento que ele tinha de conexão ali com o ar livre era na escola. E o pai, assim, sentia assim, uma felicidade, o pai extremamente satisfeito com aquele ambiente. E você tem outros relatos assim, de pais, a alegria que eles têm, a satisfação deles têm
de estar o teu filho com contato com esse tipo de realidade, né? É tão interessante, Carlos, porque assim, a gente tem essa lagoa na frente da escola que ela é de água da chuva. Então a gente explica para eles, né? Eles conseguem perceber a evolução da lagoa. Por exemplo, se você chegar lá agora, como a gente teve um período bem forte de chuva, ela tá cheia. Agora abril, que normalmente não chove, mas esse ano choveu muito em abril, então ela continua no nível máximo dela. Quando você chegar lá para agosto, setembro, agosto ainda não, mas quando chegar setembro, outubro, que ainda está começando, os primeiros períodos de chuva começam lá para meados de outubro para início de novembro, né? E aí ela já está totalmente baixa. E aí a hora que eles utilizam, que eles passam, que eles conseguem inclusive permear sobre essa lagoa toda, porque ela está vazia, porque ela é muito cheia, ela é bem ampla, mas ela é de água da chuva. E aí, assim, teve um dia que eu recebi uma mensagem de uma mãe, e é uma mãe brava. E eu lembro que o áudio dela começou, que eu cheguei e me assustei. Você tem noção do que você fez com o tênis do meu filho? Ai, meu Deus do céu. Era um All-Star que ele tinha mudado completamente de cor. Ele tinha passado esse dia nessa lagoa. Essa mulher falou, e depois que eu recebi o áudio, depois no final ela falou assim... Mas eu tô tão feliz de saber que ele criou uma memória que eu nunca imaginei que no tempo de hoje essa memória ia ter a oportunidade de criar ela. Então, assim, são coisas que a gente ouve diariamente. Tem uma coisa que as pessoas às vezes têm até medo, né? O uniforme do CPM. Meu Deus do céu, mas fazer um uniforme pro CPM... Por quê? O pai do CPM, ele não vai lá comprar um uniforme. O pai do CPM, ele compra um uniforme para cada dia. Porque se você tiver um único par de uniforme... E é branco? É branco o uniforme? É laranjado, mas mesmo assim, é laranjado com azul. Mas assim, as mães falam, se você ainda não um uniforme branco nessa escola, tia Priscila, só você estiver ficando doida. E os pais, Priscila, quando vão esperar os filhos, eles também interagem com a natureza, eles têm um lugar para ficar? Como é que funciona? O mais interessante, Enéas, é a forma como os pais interagem com aquele espaço. Tem pai que fala assim, será que o seu Juca não quer vender só um pedacinho, só para me construir uma casinha Olha aí, aqui? tá vendo, cara? Pra eu ficar... O Lucas, ele fala, mãe, a escola é no quintal da minha casa. O filho do Davi fala assim, né, o que é o mais novo que estuda lá conosco. A minha escola é no quintal da minha casa, o João. Então, assim... É você entender que você mora num espaço que você pode ir a pé para a sua escola, no caso dos nossos filhos, né? E o pai, ele fica, olha, se eu tivesse a oportunidade que vocês têm uma mina de ouro mesmo, verdade. Né? Dentro da cidade. Até porque o CEPEMA, ele fica na frente do presídio feminino, próximo ao UNB, perto da Uniceplac, pertinho da Uniceplac, do SEC no CEPEMA são 7 quilômetros, 10 minutos de carro, do CEPEMA, no primeiro comércio, não dá 2 minutos, assim, de carro. Então, assim, são coisas que a gente que mora lá mesmo, por exemplo, agora que tem uma rede de atacadões ali na saída do Gama, você tem uma série de atacadão perto da sua casa, faltou uma coisa, aquela coisa que às vezes a gente mora em condomínio mais afastado, condomínio Parkway, condomínio da Ponte Alta Norte, né? Aí fala assim, nossa, se faltar, a gente tem que passar no mercado e pensar, não pode faltar um açúcar, não pode faltar um sal, porque não tem comércio perto, né? Lá, assim, já aconteceu da minha mãe estar preparando uma comida, minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, né? Mineira. Ô, Carlos, aí. Adoro Esse dia que a gente cozinhar, tem que ir lá. Pois é, podem. E aí ela tá preparando um bacalhau, por exemplo, que ela gosta de preparar comidas diferentes, assim, meu pai gosta também. E aí faltar um requeijão, porque ela gosta de colocar uma coisinha diferente e falar assim... meu nome é Priscila Graziela da Mata. E aí o pessoal lá de casa me chama de Graziela. Graziela, vai ali rapidinho como requeijão pra colocar. E disse rápido mesmo. Enquanto ela tá preparando de ir lá, comprar e voltar e não ter essa questão de que demora para chegar no mercado, né? Perto, tudo muito perto. Tá. E é uma natureza dentro da cidade, né? Priscila, e a gente falou muito aqui em natureza, em lúdico, e nessas experiências. Mas a gente sabe que o CEPEMA também não é só isso. Como é que você, como diretora, passa para a sua equipe a importância de trabalhar essa parte lúdica, mas sem deixar de fora a cobrança do conteúdo programático? E assim, como é que a escola pensou? Como é que você definiu? Pensando nessa parte do conteúdo programático, trazer a natureza juntando com o currículo escolar, né? Seria essa dinâmica aí que você teve que fazer. Então, quando eu era só diretora do SEC,
O SEC sempre foi reconhecido por ser aquela escola que o aluno passava no concurso de bolsa, o aluno fazia e passava no concurso de bolsa. Então, assim, uma das propagandas maiores do SEC é que o SEC preparava o aluno para passar o concurso de bolsa. Hoje em dia eu tenho ex-alunos do SEC mesmo que vêm falar, eu estou fazendo medicina, já terminei, direito e tudo, graças à base maravilhosa que eu tive. Então, assim, a gente sempre foi reconhecido como aquela escola que o aluno aprende. Eu sempre falei para a gente, independente do... A gente só está agregando a nossa realidade, até porque as pessoas que estão comigo... eu tenho funcionário que está comigo tem 18 anos, né? A diretora do CPN está comigo há 18 anos, algumas professoras estão comigo esse tempo todo. Então, assim, a gente vai agregar aquela fama que a gente tem de excelentes em conteúdo a um espaço que a gente pode... realmente expandir esse conteúdo, né, de uma forma expansiva mesmo. A gente vai aproveitar o espaço físico e expandir os nossos conteúdos. Então, assim, quando a gente fala que vai além das paredes da escola, é que a criança consegue ver além do que tem ali no livro. Uma coisa que eu falo para vocês, hoje a gente tem uma parceria antiga, né, tipo da época quase que comecei. Temos uma parceria antiga da FTD com a Priscila da Mata. E eu sempre falo uma coisa, que o livro da FTD é um livro que ele trabalha de uma forma mais tradicional. E quando eu falo mais tradicional, no sentido assim de que vem de uma dinâmica tradicional, né, dos maristas e tudo, né, tem toda a questão da Igreja Católica, dos padres e tudo, que a gente sabe que a Igreja Católica, agora mesmo a gente mudou o Papa, a gente vê que ele já vem com uma pegada mais tradicional novamente, tudo, e é da Igreja isso mesmo. Então, assim, pela própria formação da FTD, a gente sabe que existe uma pegada tradicional. O próprio livro do Giovanni aí, né, que... Quantos anos, né? Que era da minha época do segundo grau. Mas, assim, independente dessa pegada mais tradicional, a gente consegue... de acordo, e a FTD ela tem essa vantagem porque ela é uma editora que ela consegue trazer um livro bem cheio de conteúdos e um livro que a gente consegue agregar os conteúdos junto com essa dinâmica bem... Não engessa a escola, né? Exatamente. Tem opções, né? A gente tem linhas de opção. Hoje a gente trabalha com trilhas, não pensei em trabalhar com trilhas na época que eu trabalhava dessa forma mais tradicional. Sim. E o trilhas hoje ele configura, ele é é tudo da FTD de uma forma mais enxuta, que a gente consegue trazer a realidade da escola natureza e não deixar o conteúdo de lado. Então, assim, eu vejo que hoje a gente é uma escola muito mais completa em todos os sentidos, né? A gente consegue trabalhar. E aí muita gente fala assim, eu lembro do Carlos falando, Priscila, você não se importa, por exemplo, de escola X trabalhar com o mesmo livro seu e tudo? Porque existem algumas editoras que, se a minha escola trabalha com trilhas, não pode ter nenhuma na cidade que trabalhe, né? Para mim não tem problema nenhum. Porque a forma de trabalhar a Priscila da Mata é muito diferente também, né? Então, assim, a gente trabalha assim com trilhas, mas a gente consegue... extrair do trilhas a essência dele e a nossa essência, e juntar com a nossa essência e fazer com que a nossa receita de bolo, que é o nosso aluno, que é o nosso produto final, ganhe muito com isso, né? Sim. E aí, o Carlos e os pais, Priscila, como é que eles reagem, né? As mães, por exemplo, esse aluno, a escola é nova ainda, né? Você não tem desse fruto desse aluno daqui a 5, 10 anos, né? Mas como é que os pais veem em casa esse aluno que está esse contato com a natureza, o que muda, né, na dinâmica da casa? Eu vejo assim, sabe, Enéas, que os relatos que eu tenho tido das famílias são tão positivos no sentido assim, eu tenho uma pessoa que eu sei que ela é extremamente cuidadosa com a filha, nunca pensou em deixar a filha no integral, a mãe cuidava e de repente assim, até porque é de casa, né, então a gente consegue acompanhar melhor. E aí a mãe dela que cuidava da menina e tudo, aí de repente a menina precisou ficar no integral, a mãe dela foi fazer outras coisas e precisou, né, de integrar esse espaço. E aí às vezes assim, não na minha frente, mas na frente de outras pessoas, da família e tudo, eu já tive relato dela falar assim, olha, no primeiro momento me apertou o coração. Mas hoje eu vejo o quanto ela evoluiu a questão de hoje ela querer brincar com outras coisas, a conversa ficou mais de acordo com a faixa etária, a gente teve um boom, de repente com a pandemia, a gente teve um boom de coisas que foram jogadas de forma online na cabeça dos nossos crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, né? Porque o acesso à informação, eu falo que com a globalização, eu me recordo que eu, com 18 anos, eu fui representar o Brasil no congresso na Espanha. E
me perguntaram se no Brasil só tinha indígena, né? Mas você de verdade, lá não tem só indígena? Porque o máximo que eles conseguiam ver eram vídeos da Amazônia e os índios lá. Então, assim, toda vez que eu falava, você é de qual país? Brasil. Brasil, você tem certeza que você é brasileira? Mas o Brasil só tem índio. Hoje não, com a internet, com o computador, a gente nunca vai saber que com os drones, né, imagem real, podcast, que acontece, meu podcast acontece ao vivo, esse é gravado, mas que ele acontece o tempo todo, a gente sabe que a gente consegue passar as imagens de uma forma mais clara. Hoje em dia não tem mais essa preocupação. Porém, no momento onde existia essa questão, essa preocupação de onde estávamos, onde era, o que queria, então foi justamente nessa época que eu participei desse congresso. E a gente percebe que houve uma mudança. E essa mudança que veio e que agregou com as nossas famílias, trouxe um universo de coisas que atraem o nosso adolescente, a nossa criança, né, para esse universo. Até porque se você quiser passar o dia todinho por conta da rede social e da internet, de várias coisas que, por exemplo, você passa um dia, uma semana, você pode passar um ano todo que você só sente falta de água, dos alimentos, não sente mais falta de nada. E dentro do CEPEMA as crianças conseguem esquecer essa realidade, né, da informática e ver outras coisas e ver que o mundo não é só feito nas telinhas, né? Ele é muito amplo. E Priscila, assim, o que a gente escuta muito das escolas hoje é a dificuldade de trazer os pais, trazer a família para dentro da escola. Você, com essas duas realidades que você tem, você sente que no CEPEMA é mais fácil ou é a mesma coisa? Como é que é a relação dos pais com a escola? Frente que você tem as duas realidades. Pode me contratar que eu dou a dica. Quer assim barato, né? Não é? Quer de graça. Você pode entregar o ouro. Uma coisa que as pessoas sempre falam sobre as minhas atividades, as pessoas falam assim, Priscila, eu acho tão interessante, porque assim, todas as festas que a escola promove, a gente consegue movimentar entre 70% e praticamente 100% das famílias. Você vê que o nosso podcast, a gente tem um podcast do SEC. Pode fazer o merchan do podcast, aproveita aí para a tela da verdade, Priscila. Qual que é o canal? Priscila da Mata, que é no YouTube, né? Então acompanhe lá, a gente fala muito sobre educação, sobre várias dicas. Inclusive a gente traz especialistas também para trabalhar sobre o autismo, né? Enfim, várias. Legal. No mês de abril a gente trabalhou muito essa questão da realidade dos filhos neurodivergentes, agora a gente trabalhando na questão do mês das mães e vários temas sobre a sociedade. Mas assim, em relação à questão da família, é algo que assim, não é à toa que o CEPEMA passou a existir. O CEPEMA passou a existir por causa da força da Priscila da Mata, da família da Priscila da Mata, sim, mas da família que estava junto comigo e que no momento onde eles perceberam que a Priscila da Mata, o espaço que ela tinha era aquele, eles foram juntos. Eles foram juntos e assim, eles continuam ao meu lado, sabe? Eu falo para vocês que a melhor forma de trazer a família para dentro da escola é ouvir a família. Porque às vezes a gestão fica ali naquele espaço, a gente tem a nossa sala, né? Todo diretor tem a sua sala, mas tem diretores que eles se restringem à sala deles. E o gestor, ele tem que sair da sala de aula, ele não pode ser na sala de aula, não, na sala dele, né? Redoma, né, Priscila? De vidro ali não sai. O gestor, ele não pode ser engessado. O gestor que é engessado, ele tem dificuldade de acessar, por exemplo, a família do CEPEMA, a família do SEC, estando lá ou não, eu sei quem são, eu sei como é que funciona. Essa semana passada eu entrei em contato com uma família para explicar que a gente sabia que a criança não estava bem, mas que a gente ia fazer a visita, não sei o quê. Então, assim, os pais falam isso, Priscila, você faz questão de estar presente com a gente, às vezes de deixar ter algum agendamento e ver que aconteceu alguma coisa na escola e falar, não, eu vou acompanhar essa família no hospital, eu vou fazer isso. E isso tudo faz uma diferença. Então a família, semana passada a gente fez o podcast do SEC e teve uma mãezinha que o filho dela hoje já está fazendo um curso superior pelo UNB, outro particular, estudou comigo no SEC e a mãe falou assim, eu jamais teria coragem de dizer não para a Priscila, porque a Priscila me acompanha há muitos anos. Então, esse fato da gente estar junto da família que faz toda a diferença. É a gestão, é saber que a gestão faz parte da família, né? Então, a família se compromete com a gestão, se compromete com a escola, e aí a família, em poucas situações, a família não está presente, a não ser que realmente tenha acontece, né? Às vezes a gente está pronto para fazer determinada coisa sem fazer outra. Mas, normalmente, eu já sei, por exemplo, a gente hoje tem 330 alunos no CEPEMA, do parcial.
Em outros tempos, eu faria tudo junto, a festa da manhã e tarde. Mas esse ano, por que eu fiz o horário da manhã no horário e o outro da tarde? Cansativo foi. A gente começou a trabalhar às 7h30 da manhã para atender o SEC de manhã, o CPM um pedaço da tarde e a gente pegou até um pedaço da noite. Mas as famílias sabem, Priscila foi extremamente organizada, porque eu sei que as famílias participam. Sim. Então, assim, sabendo que a nossa festa junina vai ser 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Sexta a gente vai pegar de quinta ao nono, sábado a gente vai pegar do primeiro ao quarto e no domingo do berçário ao jardim 2. Porque eu sei que a família vai. Então, assim, tem que fazer, tem que ser organizado. Tem espaço também, né, Priscila? O espaço é bom, mas também vai ser bom, né? Vai ter, né? Ali é um espaço pra fazer uma festa. Tá super convidado. 13, 14, 15. Pode escolher o dia. E uma coisa que a gente observa, né, Priscila, que a sua família também, né? Eu tive o prazer de conhecer seu pai, seu irmão, né? As pessoas, eles envolvem no seu sonho, no projeto, né? Faz parte de um todo, né? Isso é muito bacana, né? Pessoal, como tudo que é bom chega ao fim, tá chegando ao fim o nosso bate-papo com a Priscila, né? Que além de gestora educacional, também tem o podcast dela, é essa pessoa que transmite essa energia e essa superação enorme. Quem conhece a história da Priscila sabe que é uma história de sucesso e de muita superação, né, Carlos? Com certeza. A gente torce muito, Priscila, a gente fica muito feliz, né? E é uma escola dentro do Distrito Federal que trabalha a natureza, trabalha os animais, até para as crianças terem esse sentido, né, da importância, né, do meio ambiente. Então aqui eu vou deixar meu abraço, passar para o Carlos também fazer suas considerações finais. Se preparou bem, né, Carlos? Essa voz de locutor, né, Priscila? Estudou muito a Priscila da Mata. Ele nem falou que ia falar que eu sou mãe, tá vendo? Pois é, falou até a quantidade de filhos, viu? Ele se preparou mesmo. Obrigado, Carlos, aí, pela sua presença e pelo seu preparo, viu? Tá um colega de bancada, né, Priscila? Tá vendo aí? Eu que agradeço, Inês, o convite, agradecer também a Priscila, eu já acompanho a Priscila eu acho mais de 6 anos. Ou mais. Né? E desde que o SEC surgiu, a gente não começou a ser parceiro logo que o CPEMA surgiu, né? Perdão, mas logo em seguida deu certo a parceria. E vi a escola se desenvolver, crescer, quadra, piscina e tudo. E é um prazer mais uma vez estar em um podcast com você, Priscila. Eu queria agradecer o convite de vocês, assim, dizer que eu vi que no começo a gente chegou assim meio, né, mas assim, a gente conseguiu, né, acho que a gente está num clima tranquilo, porque é isso, né, vocês são parceiros mesmo, são os meus amigos. Eu falo que a minha rede de apoio na FTD, é a Zoom que faz parte da FTD também, né? Então, assim, são projetos que a gente trouxe para dentro da escola que virou rede de apoio do SEC, virou rede de apoio do CPEMA. A gente tem novidades agora para o próximo ano de 2026, com mais, vamos conseguir agregar um pacote melhor, onde os pais vão conseguir organizar melhor o seu financeiro para poder atender a realidade da escola, e a gente vai ter tudo que a gente oferece, mas em um formato mais generoso para as famílias. Uma coisa que eu acho interessante, Priscila, é que eu digo até aos pais que estão nos assistindo. A Priscila é uma gestora de escola que ela sempre pensa nas famílias. Antes de nós começarmos esse podcast, a Priscila estava muito preocupada do valor para o pai, se vai ficar melhor para o meu pai, para as famílias, se ele consegue adquirir o material tudo junto. Então, além dessa consciência ambiental que a Priscila tem, ela também pensa nas famílias, no menor custo-benefício possível, Priscila. Isso aí a gente percebe toda vez que a gente está conversando com você. Como nós conversamos agora da surpresa de 2026, né? E também e a Priscila sempre perguntando no valor para os pais. Isso é importante, né, Carlos? Ela é uma gestora que ela se preocupa realmente com a família, né? Não é só a forma de dizer. Ela sempre está com a gente, querendo conversar, ver as melhores formas de atender as famílias, lá, os pais dela. Eu não tô falando, é por isso que os pais estão sempre me honrando, porque eu honro eles. Isso mesmo. Priscila, obrigado mais uma vez. Carlos, obrigado. Esse nosso episódio, vocês curtam, transmitam para os amigos, transmitam para os outros gestores de escolas. Vamos ter outros episódios falando sobre aquela série Adolescência com o Ricardo Marins, né, que também está bastante esperado. E esse com a nossa amiga, parceira Priscila. Espero que vocês gostem, que vocês opinem e passem para as outras pessoas. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Um abraço.